Então, hoje eu vou gravar aqui agora para vocês uma aula do Kant, né, dando continuidade ao nosso conteúdo, ao nosso planejamento. Immanuel Kant, que é um filósofo alemão muito importante, talvez um dos mais importantes filósofos que a Alemanha já teve, né? Então a gente abre a aula aqui com uma citação dele muito legal, que já caiu no Enem, né? Onde ele diz que duas coisas sempre me enchem a alma de crescente admiração e respeito, quanto mais intensa e frequentemente o pensamento delas se ocupa: o céu estrelado acima de mim e a lei moral dentro de mim. Kant foi um filósofo extremamente cristão, extremamente religioso, metódico, né? E a sua obra na filosofia teve contribuições bastante contundentes para os filósofos que o sucederam, os filósofos posteriores. Então vamos lá? Bom, aqui é uma breve, uma rápida contextualização, né? Ele nasceu e morreu na Prússia, na época a Alemanha ainda não tinha se unificado, e o Kant nasceu na cidade de Königsberg, que fica, né, ali ficava ali no território prussiano. Era filho de comerciantes, recebeu uma educação bastante confessional, bastante católica, estudou muito ciências exatas, né, o que a gente chamaria de ciências exatas hoje. Ele era muito apaixonado por lógica e matemática, e posteriormente se transformou num professor universitário, num acadêmico, num grande pesquisador da área da filosofia, né? Um grande estudioso do conhecimento, da capacidade humana de conhecer. Tornou-se professor na Universidade de Königsberg, que na época era uma das mais prestigiadas universidades alemãs dentro das ciências humanas. Bom, a partir dessa contextualização histórica, a gente pode dividir o pensamento do Immanuel Kant em dois períodos, né? É claro que essa divisão não foi ele que fez, e sim os historiadores que estudam a filosofia e os grandes pensadores. O primeiro período seria esse período pré-crítico, aqui, tá bom? Onde o Kant está muito voltado para uma filosofia muito dogmática, com um teor até bastante religioso, uma filosofia muito absoluta, que não tem muita reflexão, não tem muito questionamento, e ele foi influenciado nesse momento pelo filósofo Leibniz. O segundo período, que é o que mais nos interessa, que é o que aparece com mais frequência no Enem, é chamado de período crítico, né? Nesse período, a gente costuma dizer que o Kant ele deu uma despertada, ele vai produzir uma nova filosofia, novas teorias, e ele foi muito influenciado por um filósofo chamado David Hume, filósofo que vai desmontar a cabeça do Kant, que vai fazer com que ele preste atenção em outras estruturas, em outras formas de conceber o conhecimento. Bom, para a gente entender o Kant, né, e o que ele estava pensando naquela época, naquele contexto, essa pergunta aqui ela é muito importante, né? Como eu já falei para vocês diversas vezes, é sempre bom a gente tentar entender qual é a questão norteadora do autor, né, do filósofo, do pensador, né? O que motivou ele a iniciar os seus estudos, né, os seus questionamentos. E essa aqui é a questão do Kant. Quais os limites da razão e da experiência? Se a gente pegar essa pergunta, quais os limites da razão e da experiência, nós podemos compreender que ele está aqui pensando a questão do conhecimento. do conhecimento. Primeiro, ele quer entender se o conhecimento racional, se a racionalidade, se a lógica tem algum limite, ou seja, algo que a impeça, que limite o seu desenvolvimento, e além do conhecimento racional, aquele conhecimento baseado nas nossas experiências, nos nossos sentidos, né? Tato, olfato, visão, nos nossos sentimentos, que a gente chama na filosofia de empirismo. O Kant está tentando entender qual é o limite dessas duas formas de conhecer, pela razão e pela experiência. E isso ele vai trabalhar em duas grandes obras que caem direto no Enem e no vestibular. Crítica da Razão Pura,
onde ele vai fazer uma crítica do avanço tecnológico, né? Ele está vivendo ali o iluminismo, a razão, a liberdade, a ciência e os avanços na tecnologia já estavam despontando nesse momento. E crítica da razão prática, onde ele vai estudar os valores morais, a ideia de bem, a ideia de... além da ideia de bem, a ideia de justiça, né, a ideia de verdade e etc. Para além disso, após a gente trabalhar essas duas questões, essa grande pergunta dele, né, quais são os limites para o conhecimento racional, pelo conhecimento que a gente tem através da nossa experiência, o Kant ele vai começar também a sua preocupação, os seus estudos dentro do que ele chamou de metafísica, né? O que seria essa metafísica? Então, ele vai estudar o conhecimento científico baseado na razão e também baseado nas nossas experiências, que é o empirismo, mas ele também vai estudar o que ele vai chamar de metafísica, que a gente vai ver já já o que ele está querendo dizer com esse conceito tão diferente, né? Bom, no campo filosófico kantiano, ele vai defender que investigar o mundo real, a realidade, é algo metafísico. O que significa metafísica? A palavra metafísica, ela vem de meta, que significa além, né? Quando a gente tem uma meta, ela está além, ela está num futuro, a gente espera alcançar de alguma forma. Por exemplo, a meta de passar no vestibular e tal. E física, como a gente já aprendeu na filosofia pré-socrática, natureza. Então, a metafísica é aquilo que está além da natureza visível, né? Da natureza concreta, né? A metafísica é aquilo que a gente tem dificuldade de enxergar, tem dificuldade de compreender. A metafísica é a essência, é aquilo que dá sentido a tudo, ao conhecimento, à vida, ao sentimento. E o Kant vai chamar essa metafísica de ser, né? Então, para ele, o ser vai ser um termo que ele vai usar para falar sobre qualquer coisa. Por exemplo, essa caneta é um ser, porque essa caneta ela tem uma metafísica. O que seria a metafísica dessa caneta? A essência dela, aquilo que o faz ser uma caneta e não um lápis. Então, esse ser, o lápis, tem uma essência. Esse outro ser, a caneta, tem outra essência. Então, a metafísica é aquilo que é essencial na caneta para ela ser a coisa caneta e aquilo que é essencial no lápis para ele ser a coisa lápis, né? Quando Kant formula dessa forma, ele resolve um grande problema na filosofia, né? Porque até então essa discussão não estava muito clara na filosofia, né? Então, dessa forma, ele vai dizer um ser pode ser definido como aquilo que uma coisa é, ou como aquilo que uma coisa tem. Então, por exemplo, eu posso definir a coisa ser humano pela racionalidade, que é algo que só a coisa ser humano tem. Então, é da nossa essência, é da nossa condição humana sermos racionais. E é isso que, essencialmente, nos diferencia de outros seres vivos, né? A partir daí, o Kant ele vai postular, ele vai defender a expressão coisa em si. O que é a coisa em si? Nada mais é do que a essência da coisa. Então, a coisa em si dessa caneta serve para escrever, né? Serve para escrever a coisa em si dessa caneta, mas ela tem outras coisas em si, porque o lápis também serve para escrever. Então, existem essências que a caneta tem que o lápis não tem. Isso é a coisa em si. Isso no primeiro momento. E no segundo momento, ele vai estudar a coisa em si, tentando descobrir as outras características que essa coisa em si possui, né?
Bom, nesse período que o Kant está pensando, escrevendo, formulando a sua filosofia, ele vê a necessidade da criação de um método filosófico para dar sentido às suas afirmações, né? E aí a gente está no segundo Kant, que é o Kant crítico. É só nessa segunda fase da sua vida, da sua produção filosófica, que ele vai se preocupar com a questão da crítica, né? O que significa essa fase crítica? É uma fase onde o Immanuel Kant está preocupado com a reflexão. O que é reflexão? É quando a gente pensa sobre os nossos próprios pensamentos. Então, por exemplo, eu saí agora, tive uma atitude com uma pessoa X, volto para casa e fico pensando sobre a atitude que eu tive. Isso é uma reflexão. Então, a reflexão no sentido kantiano é quando nós remontamos as nossas experiências, as nossas vivências, para tentar, de alguma forma, compreendê-las. Para o Kant, a filosofia teria um grande papel. E qual seria o papel da filosofia? Nos ajudar a refletir acerca de 4 questões que para ele são fundamentais para a experiência humana, para a condição humana, para a vida humana, né? A primeira é relacionada a o que posso saber. Então, qual é a capacidade humana de conhecer, de aprender, de saber? O que eu consigo dar conta? O que eu posso conseguir aprender? Porque o Kant vai dizer que nem tudo a gente consegue aprender. A segunda, como devo agir em sociedade e individualmente? Em que eu devo pautar as minhas ações, as minhas decisões, as minhas escolhas? A terceira, o que posso esperar da vida, esperar do outro, esperar das minhas expectativas, dos meus objetivos. E, por fim, uma questão mais ontológica, né? O que é o ser humano, né? O que nós somos? Qual é a nossa metafísica? Qual é a nossa essência? Essas questões vão nortear a segunda fase, que é a fase crítica do pensamento kantiano. E a partir daí, ele começa a formular a sua teoria do conhecimento, né? Quando ele vai formular a sua teoria do conhecimento, ele parte de teorias do conhecimento que já existiam. A primeira delas é o racionalismo, que a gente conhece bem por conta do Descartes, o racionalismo. O que é o racionalismo? Atribuir toda a capacidade de conhecimento à razão humana. Então, a racionalidade humana, para os racionalistas, é capaz de dar conta de conhecer a verdade, aquilo que é crível, verdadeiro, absoluto. O Kant vai estudar muito o racionalismo, mas ele também vai estudar uma outra vertente, né? Então, ele estuda essa primeira vertente, o racionalismo, mas ele também estuda uma segunda vertente, que é o empirismo, que a gente já falou há pouco tempo atrás. O que é o empirismo? O empirismo é uma outra teoria do conhecimento que vai ser defendida pelo David Hume, que influenciou muito o Kant, mas também vai ser muito defendida pelo John Locke, filósofo contratualista inglês, que é a defesa de que o conhecimento ele está situado, ele está colocado nas nossas experiências, né? Nós conhecemos as coisas através das nossas percepções sensoriais, através da percepção da visão, da percepção do olfato, da percepção da audição, do paladar. Como é que eu sinto um cheirinho de feijão e na mesma hora eu falo, nossa, tem alguém fazendo feijão em algum lugar. Porque em algum momento eu já senti esse cheiro, já experimentei esse sabor e então, quando isso acontece novamente, a minha percepção é aguçada. Então, para os empiristas, o conhecimento está na nossa experiência. A gente nasce como uma folha em branco, uma tábula rasa, e tudo que a gente aprende, primeira pergunta do Kant, tudo que nós podemos saber, né, o que posso saber, está relacionado às nossas experiências. O que o Kant vai fazer? Ele vai juntar essas duas vertentes, o racionalismo e o empirismo, e ele vai pensar uma outra vertente,
que a gente chama, né, na verdade que ele chamou, de apriorismo. Em alguns livros vocês vão achar também como criticismo. O que seria o apriorismo? É um meio termo entre a defesa da razão humana, e a defesa da experiência, das nossas percepções. Então, a teoria kantiana, ela está ali no meio do caminho entre o racionalismo. Os racionalistas também são chamados de inatistas. Eles defendem a ideia de que nós já nascemos com a razão dentro de nós. E os empiristas vão dizer que não. Nascemos como uma tábula rasa, uma folha em branco, e tudo nós vamos aprender em convívio social através das nossas percepções sensoriais. O Kant vai tentar colocar essas duas teorias que não dialogam, que são dialéticas, que são opostas, para conversar, e ele vai pensar um meio termo, um meio do caminho nessa discussão. E aí, nessa sua proposta, ele vai afirmar que todo conhecimento, todo conhecimento começa com a experiência, mas que a experiência, então parece que ele está defendendo o empirismo, né? Só que ele vai dizer, não, olha só, mas a experiência sozinha, ela não dá conta, né? Ela não explica a nossa capacidade de conhecer. Ele vai dizer que a experiência fornece a matéria do conhecimento. Então, a partir do momento que eu conheço essa caneta, toda vez que eu tiver de frente para outra caneta, por mais que seja completamente diferente, né, a matéria, a coisa em si, a essência é a mesma, e eu vou chamar essa daqui também de caneta. Por quê? Porque eu já vivi, eu já conheci esse objeto, eu já experimentei através das minhas percepções. No caso aqui, o tato e a visão, né? Mas ele vai dizer que isso não é suficiente. Por quê? Porque eu preciso da razão. É a razão, é a capacidade de racionalidade, é o conhecimento lógico racional que vai me ajudar a organizar essa matéria e a associar e a compreender que, apesar de serem muito diferentes, elas têm a mesma classificação e o mesmo nome, o mesmo substantivo. Então, ele vai unir o racionalismo com o empirismo. E a partir daí, dessa união, né, o que ele faz? Ele classifica o conhecimento em dois grupos. Aquilo que a gente pode conhecer e aquilo que a gente não consegue conhecer. Aquilo que a gente pode conhecer é tudo aquilo que a gente consegue experimentar. É tudo aquilo que a gente percebe pelos nossos sentidos. Então, são os objetos concretos. Aquilo que por si só é desconhecido é tudo aquilo que é abstrato, que, segundo Kant, se baseia em pressupostos. Eu parto do princípio que exista, mas eu não consigo explicar pela minha experiência, pelas minhas percepções. Então, por exemplo, Deus, ou então, né, o amor, enfim. Então, a gente defende essa existência, mas a gente não consegue conhecer. O fato de não conseguir conhecer concretamente, empiricamente, não significa que não exista, tá bom? Mas a gente não consegue conhecer. E, segundo Kant, a gente precisa assumir essa nossa incapacidade. A racionalidade humana não dá conta de conhecer tudo, tá? Essa frase que eu acabei de falar agora, vocês podem usar como uma proposta na redação do Enem, né? No sentido de, se cai algum tema um pouco mais filosófico, citar o Kant, trazer ele e defender junto com ele que nós temos sim uma incapacidade, que a gente não consegue conhecer tudo aquilo que a gente necessariamente nomeia, que tem coisas que estão além das nossas experiências e das nossas percepções, tá? E aí o Kant ele vai melhorar essa teoria, né, com os conceitos de fenômeno e númeno. O fenômeno é aquilo que a gente pode conhecer, aquilo que é empírico, por exemplo, o lápis é fenômeno, a caneta é fenômeno e etc. Né? A Pamela é fenômeno, vocês conseguem conhecer. Enquanto o númeno, aqui é N, tá? É aquilo que não se apresenta empiricamente, concretamente para nós. É aquilo, então, no caso, que é abstrato, né? Então, por ser abstrato,
a gente precisa de uma capacidade maior de reflexão para compreender, mas não necessariamente para conhecer através da experiência. E ele vai dizer que tem determinadas coisas que nem vale a pena a gente conhecer, que é bom que a gente não conheça. Nesse momento ele está falando, por exemplo, das forças malignas, porque ele era bastante cristão. Bom, a partir daí, o Kant, como ele é um filósofo alemão do período do Iluminismo, ele vai se dedicar a esse tema da ilustração, né? O que significa esse tema da ilustração? Ele vai tentar entender melhor o movimento iluminista que estava acontecendo naquele momento que ele estava vivendo, que ficou historicamente conhecido também como o movimento da ilustração. Esse Kant é um Kant que cai muito no Enem. É o Kant que vai defender o conceito de menoridade, maioridade e esclarecimento, né? Nesse Kant, a gente vai ter uma preocupação muito grande com a ideia do ser humano sair da caverna do Platão, abandonar o mundo de ignorância. Então, para o Kant, todo ser humano tem condições, sim, de sair da sua menoridade. O que significa essa menoridade? Não tem nada a ver com a idade cronológica, 30 anos, 40 anos, 50 anos. Essa menoridade é a preguiça, é a ausência de conhecimento. Kant vai chamar também de mediocridade, né? Todo ser humano tem a capacidade de abandonar esse estado de ignorância, de mediocridade, né? E ir em busca, crescer, amadurecer, ser responsável pelas suas ações, pelas suas escolhas e ir em busca da maioridade, que seria o quê? O esclarecimento. Quando as pessoas conseguem sair da menoridade e ir em busca da maioridade, o Kant vai dizer que isso significa que essa pessoa, esse ser humano, não é mais tutelada por outro ser. Então, as crianças, por exemplo, elas estão na menoridade, porque elas são tuteladas, elas são responsabilidade de outro ser. Mas na adolescência, para a fase adulta, teoricamente, essa pessoa, que já não é mais criança, que precisa crescer e amadurecer, abandona a sua menoridade e vai em busca do seu esclarecimento, da sua maioridade. Para o Kant, esse caminho é possível para todo ser humano, porque todo ser humano tem a sua essência metafísica da racionalidade. E para o Kant, somente quando a gente sai da menoridade e alcança a maioridade, que é o esclarecimento, que é o conhecimento, que é o amadurecimento, que nós podemos dizer que somos livres. Então, a liberdade, ela é uma condição do esclarecimento, do desejo de conhecimento, da reflexão, do amadurecimento, na obra do Immanuel Kant. Então, só para sintetizar, menoridade, a incapacidade de fazer uso do seu entendimento sem a direção de outro, né? E o culpado dessa menoridade é o próprio indivíduo, a partir do momento que ele deixa de ser criança e continua sendo tutelado, continua dependendo da existência de outra pessoa. O homem é o próprio culpado dessa menoridade, se a causa dela não se encontra na falta de entendimento, mas na sua falta de decisão, na sua falta de coragem, na sua falta de confiar em si próprio para viver, né? Então, o Kant vai dizer que aquele ser humano que é corajoso, que busca o conhecimento, que reflete sobre as suas ações, é um ser humano que alcança o esclarecimento. Seria, no mito da caverna de Platão, o prisioneiro que sai da caverna, sai da menoridade e vai em busca da maioridade, do esclarecimento. Tá bom? O Kant vai também dizer pra gente que todo indivíduo vive numa situação de menoridade, mas em algum momento ele precisa sair dessa situação, até para conseguir se sentir livre, né? E nesse momento, o que ele vai ter que renunciar? O medo do conhecimento, do desconhecido, a preguiça, o oportunismo, o comodismo, tudo aquilo que faz a gente ficar numa posição de tutela, né? De dependência do outro. Para além disso,
Aqui é só uma charge, né, para ficar mais didático para vocês, para ilustrar aquilo que o Kant está chamando de esclarecimento, né? Vou deixar que vocês interpretem depois, para ver se vocês até conseguiram compreender esse conceito, né? Então, o Kant continua dizendo que para ter o esclarecimento como sinônimo sempre de liberdade. Então, eu só sou livre se eu sou uma pessoa esclarecida, crítica, que não aceita, que não saio por aí reproduzindo as opiniões das pessoas, que não saio por aí reproduzindo a opinião da mídia, das manchetes, mas que critico essas opiniões, passa pelo meu crivo, pela minha reflexão e depois eu monto a minha própria versão acerca dos casos. Então, por exemplo, a frase bandido bom é bandido morto, né? Um clichê que Kant diria que quem pronuncia essa frase sem o mínimo de reflexão, reproduzindo um slogan que está aí no social, essa pessoa está na minoridade, ela não conseguiu ainda deixar de ser tutelada pelo discurso da mídia, pelo discurso de algum líder, ela está sendo dominada em algum sentido, né? E aí Kant ele dá vários exemplos para a gente poder entender essa discussão do esclarecimento. Para esse esclarecimento, porém, nada mais se exige senão liberdade. Então, só somos livres quando chegamos a esse esclarecimento, quando o alcançamos. E para alcançar, ele vai defender que basta o indivíduo ter coragem, né, abandonar a dependência do outro. Essa frase é muito legal, vale muito a pena botar numa redação, né, dar um up. Você é livre no momento em que não busca fora de si mesmo alguém para resolver os seus problemas. Então, nós somos livres no momento em que nós resolvemos as nossas questões, as nossas dificuldades, né, sem depender da existência do outro, mas por nós mesmos. Essa é a ideia de liberdade no Kant, que é sinônimo de liberdade, muito importante, esclarecimento. Bom, dito isso, o Kant ele vai publicar uma terceira obra, né, a Crítica da Razão Pura, que eu falei ali mais na frente. Nessa obra, ele vai diferenciar o conhecimento empírico do conhecimento puro, né, o conhecimento empírico fornecido pelas nossas experiências, e o que seria o conhecimento puro, no sentido kantiano. O conhecimento puro é aquele conhecimento inato, que já nasce com a gente, né? Que já vem com a gente, que vem desde que nós somos bebês. São os nossos sentidos, né? O sentido de gritar, de falar, de sentir o gosto, de tocar, enfim, são esses sentidos. Ele, na obra Crítica da Razão Pura, ele vai juntar, então, racionalismo e empirismo e vai tentar criar uma teoria do conhecimento que seria um meio termo, que é chamada de apriorismo ou de criticismo. Quando ele faz essa defesa, né, de que nós precisamos da razão, mas também precisamos da experiência, ele exemplifica isso com a nossa capacidade de julgar. E aí, nesse momento, ele vai escrever sobre os tipos de juízo. O Kant vai defender que é da natureza humana julgar as coisas, né? O tempo todo nós julgamos. A gente não percebe muito, porque é automático, né? Mas quando, por exemplo, eu entro num ambiente e aparece uma pessoa com uma roupa mais extravagante, eu olho e estabeleço um julgamento, mesmo que seja bastante introspectivo, né? Eu posso olhar e falar, nossa, que roupa horrorosa, por que tá vestido assim? Ou, nossa, um calor danado, por que tá de casaco e tal? Ou um frio danado, como é que tá pelada assim, mostrando tudo? Eu posso fazer um julgamento. Então, julgar é da nossa condição humana, né? Nós somos seres humanos que criamos, construímos opiniões acerca daquilo que nos afeta, acerca daquilo que as nossas percepções sensoriais conseguem captar. Ele vai explicar 2 tipos de juízo. O juízo analítico, né? O que seria o juízo analítico? É o juízo que está relacionado à nossa capacidade racional,
né? Então, por exemplo, o quadrado tem 4 lados, né? Esse é um juízo analítico, ele é absoluto, ele é universal. O quadrado vai ter 4 lados em qualquer lugar do mundo, né? Ele não é passível de contestação. O juízo sintético é diferente, né? O juízo sintético, ele é mais baseado nas nossas percepções, ele é baseado nas nossas capacidades estéticas. Então, eu posso dizer, o quadrado tem 4 lados, mas ele é azul. Azul, né, é uma característica, é uma qualidade que eu estou dando ao quadrado, né? Então, o juízo sintético, ele é um juízo mais livre. Ele não é um juízo universal, ele não é um juízo a priori, ele é um juízo a posteriori, né? Um juízo secundário, na visão do Immanuel Kant, né? E aí ele vai tentar mostrar para a gente como que a nossa capacidade de julgar resolve a dicotomia, né? Essa interpretação dúbia entre o racionalismo e o empirismo, ou seja, o conhecimento proveniente da razão e o conhecimento proveniente da experiência. Como é que ele vai dizer isso? Ele vai dizer que quando nós julgamos, né, nós usamos ao mesmo tempo um julgamento analítico, universal, né, mas a gente também de alguma forma permeia esse julgamento pelas nossas próprias percepções, pelas nossas próprias experiências, que seria o juízo sintético. E aí, nesse momento, ele consegue finalmente um meio termo entre essas duas teorias do conhecimento, o racionalismo e o empirismo. Por fim, estamos chegando ao último tema do Kant, é o tema da moral e da ética, né, que está na obra Crítica da Razão Prática, onde ele vai discutir aquela perguntinha que eu mostrei lá no início, né? Como eu devo agir, né? Como que eu devo orientar as minhas ações, as minhas escolhas, as minhas decisões. Essa parte cai muito nas provas que vocês vão fazer de vestibular, né? Em algum momento. É a parte que o Kant vai defender que toda ação humana, ela precisa estar baseada no que ele vai chamar de um imperativo categórico. O que seria esse imperativo categórico? O sujeito, ele precisa sempre se comportar de uma maneira que ele gostaria que o outro se comportasse, né? Então, o Kant ele vai dizer que nós precisamos transformar o nosso comportamento, a nossa maneira de agir, num comportamento universal. Então, toda vez que eu, Pamela, for decidir escolher, tomar alguma decisão, se eu vou por esse caminho, se eu vou por aquele caminho, eu preciso parar e refletir. Será que eu gostaria que as pessoas que eu conheço agissem exatamente como eu estou prestes a agir? Então, ele vai dizer que o nosso comportamento precisa estar sempre pautado num comportamento que nós gostaríamos que o outro tivesse conosco. Ele vai chamar isso de um comportamento universal, né? E aí o Kant ele vai estudar o conceito de ética para poder entender como que as ações dos seres humanos são colocadas em prática. E ele vai dizer que a ética precisa ser algo categórico, precisa ser algo imperativo, ordenado, uma ordem, e ao mesmo tempo categórica, que não dá margem para mudança, né, para interpretação, para enfim. E essa ética ela está baseada no dever, né? Então, eu preciso agir, eu devo agir da maneira como eu gostaria que o outro agisse comigo. E quando isso acontece, é possível pensar numa sociedade ética e feliz. Eu não posso colocar os meus interesses privados, particulares, a minha felicidade, acima do outro, né? Porque se eu fizer isso, eu estou na minoridade. Eu não estou na maioridade, eu não alcancei o esclarecimento,
né? Então ele vai defender que é necessário tomar a humanidade como um fim e não como um meio, né? Então o objetivo é sempre a felicidade da humanidade. Então eu vou agir da maneira como eu gostaria que os outros seres humanos agissem comigo, né? Depois disso, o Kant, para finalizar a nossa aula, ele vai explicar o conceito de imperativo categórico com essa frase: age de modo que consideres a humanidade tanto na tua pessoa quanto na de qualquer outro, e sempre como um objetivo e nunca como um simples meio, né? Ele vai chegar a dizer a seguinte máxima, né? Haja como se a sua ação se transformasse numa lei universal, como se a sua ação fosse o critério, fosse o paradigma para todas as outras pessoas agirem. Essa parte da teoria kantiana é muito importante para uma redação, é a defesa do Kant da moralidade, a defesa dele da ética, é a defesa dele do compromisso que cada ser humano tem que ter com a sociedade que o rodeia, né? Com a sociedade onde ele vive. E aí tem sempre uns dilemas, né, que eu gosto de colocar para vocês. Por exemplo, eu vou a uma lanchonete, compro um salgado e pago com uma nota de R$20, mas o caixa ele entende que eu paguei com uma nota de 50, ele se confunde. E aí ele me dá o salgado e me dá um troco muito maior do que aquilo que deveria, né? Numa visão kantiana, o que eu devo fazer nessa situação? Eu devo voltar e devolver o dinheiro, sim, e explicar para ele que ele se equivocou. Por mais que na lógica utilitarista eu pudesse dizer assim, poxa, mas eu não roubei esse dinheiro, eu não entrei lá e peguei esse dinheiro, ele que errou. Então ele que tem que ser penalizado e responsabilizado. Se ele me deu, o dinheiro é meu. O Kant vai dizer, não, isso não é agir com imperativo categórico, né? Isso não é uma ação que vai gerar um bem comum, que vai gerar um bem maior. Isso é uma ação que você está botando a sua felicidade, né, os seus objetivos, no caso, ter o salgado e o dobro de dinheiro, acima do outro, né? O que é ético nesse sentido? O que é o imperativo categórico? Devolver o dinheiro. Por quê? Porque se fosse eu que estivesse no caixa, eu gostaria que aquela pessoa tivesse essa ação, né? Bom, é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado do Kant. Ele foi um filósofo muito importante. Ele vai influenciar muitos autores que a gente vai trabalhar para frente aí na filosofia contemporânea, tá bom? Beijinho, boa semana, boa noite e até mais.